Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui em mais um Cepapeando, no terceiro episódio, né, Sarinha, do Muito nosso bom. podcast aí de saúde mental, para levar mais informação, né, de saúde mental, saúde emocional para todo mundo que está em casa. Cepapeando é um podcast da clínica Cepap, né, um centro de referência de psicologia. Atuamos aí com atendimento online, presencial. Para quem não me conhece, eu sou Thalita Simões, psicóloga, fundadora do CEPAP. Estamos aqui sempre com um time de profissionais incríveis que atuam com a gente lá. Hoje, ao meu lado, como sempre, Sara, psicóloga, nossa host. Por favor, Sarinha, se apresente novamente também. Oi, gente, de novo. Muito bom estar aqui pela terceira vez. Bom, sou a Sara, sou psicóloga e atendo na abordagem TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Estamos aqui também com a psicóloga Daniela, primeira vez participando. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daniela, eu sou psicóloga e pós-graduada em saúde mental. Eu atendo através da abordagem análise do comportamento. E estamos aqui também com a psicóloga Juliana, a psicóloga mais antiga aí do CEPAP, né? Ela não gosta que fale mais velha. Não, por favor, né? Por favor, Ju, se apresente, fala um pouquinho de você. Olá, eu sou a psicóloga Juliana, eu tenho pós na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu atendo também, e sou a mais antiga de casa, assim, né? Mas não a mais velha, né? Por favor. E hoje nós mudamos de lugar, né? Sarinha tá aqui do meu lado, o que mudou aí um pouquinho da apresentação, né? Mas, por favor, Sarinha, apresente o tema, voltando a palavra para você. Vamos lá, então, gente. Bom, nesse mês a gente escolheu falar sobre um assunto aí que é muito falado por todo mundo, né? Que é a simples ansiedade. Não tão simples. Não tão simples. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela, enfim, falar sobre algumas questões, assim, mais gerais, porque é um assunto muito complexo, né? Mas, de início, então, queria iniciar a nossa discussão perguntando aí para vocês o que é ansiedade. O que é ansiedade, meninas? Nossas convidadas, por favor. A ansiedade é um mecanismo do nosso cérebro, né? Que ele serve como uma proteção para a gente, quando ele identifica ali alguma situação de risco, né? Então, isso dispara ali o nosso corpo, ele prepara para fugir de alguma coisa ali que pode nos causar mal, né? E tem a outro tipo de ansiedade, que é quando a gente não percebe, quando não existe um risco aparente e mesmo assim ela surge. E aí, vamos falar mais um pouquinho sobre isso, né? Sim, completando um pouquinho o que a Ju trouxe também, né? A ansiedade, ela existe desde sempre no ser humano e é o que ela trouxe, é um mecanismo, né? Ele é um instinto de sobrevivência, como a Ju trouxe. Só que ela foi se modificando ao longo do tempo e agora ela aparece de forma bem diferenciada na gente, não só nesse instinto de sobrevivência, né, Ju? Exatamente, assim, é bom a gente falar, que nem a Dani está falando, que todo mundo, né, que está na nossa vida desde sempre. Então, assim, a ansiedade todo mundo tem, né? Então, faz parte de todo mundo, justamente por ser um instinto de sobrevivência. Mas não é todo mundo que vai ter um sofrimento relacionado à ansiedade. Porque, que nem eu disse, a ansiedade é um instinto de proteção. E aí a gente precisa pensar quando que esse nível de ansiedade, ele passa de ser um normal para uma ansiedade mais patológica, né? Que ela acaba se tornando muito prejudicial para a nossa saúde, Ah. né? A ansiedade, acho que ainda adicionando aí o que vocês falaram, é uma emoção, né? É no básico ali do básico, ela é uma emoção. Teve até aí as últimas, que é o Divertidamente, né? Acho que bastante gente assistiu. Mas é que uma nova emoção, né, da Riley ali é a ansiedade. Exatamente. É uma emoção, né, do nosso funcionamento comum, mas aí a questão é, às vezes... E ela é uma emoção tão potente, se assim a gente pode falar, que ela é primitiva, como a Ju bem colocou, né? Muito primitivamente ali era a emoção que muitas vezes garantia a sobrevivência, né, da nossa espécie, e ela é uma emoção extremamente adaptativa, né? Então, com o passar do tempo, ela foi se aprimorando, né? A ansiedade vem ganhando mais força, inclusive a gente tem falado mais sobre ela, porque exatamente ela foi
ganhando força aí, no nosso dia a dia, tá sempre ali com a gente, né? Quem nunca sentiu uma ansiedade um pouquinho mais alta? É verdade. Basicamente, acho que é isso da ansiedade, né? Mas aí a gente falou sobre alguns problemas que podem surgir, né? E quando é que a ansiedade ela se torna um problema, então? Meninas, o que vocês contribuem aí? Eu só queria acrescentar também, antes da gente trazer o problema da ansiedade, é que a gente está colocando a ansiedade nessa forma, né, da sobrevivência, da evidência do risco, mas ela tem uma função, enquanto emoção, ela tem uma função também muito importante, né? E acho que é legal a gente sempre falar que tudo aquilo que nós sentimos tem uma função na nossa vida, né? Então as emoções servem para o nosso próprio funcionamento. E uma das funções da ansiedade é muito importante, porque é trazer o planejamento, né? Então, essa noção de risco que ela traz é para que a gente, de alguma forma, se antecipe e corra, na real, menos riscos na vida, né? O problema é quando ela cresce demais e aí vira a ansiedade mais patológica, que é onde a gente vai entrar agora. É uma emoção de planejamento, né? Exatamente. É isso, essa é a função. E isso, até quando a gente separa, né, um pouco da ansiedade normal da ansiedade patológica, a gente traz esses pontos mesmo, né? Até porque se a gente falar, vou ter uma prova amanhã, então existe uma certa ansiedade para essa prova amanhã. E a ansiedade normal, ela entra para a gente se preparar para essa prova que vai acontecer amanhã. Então, estou preocupado, estou ansioso, vou estudar para conseguir ir bem na prova amanhã. Então, ela tem essa função quando ela tá no nível de ansiedade normal. O problema é quando entra no patológico, igual a Sarinha tava falando, né? Aí já são outros 500. E quando que é, então, que se torna uma patologia aí, que se torna um sofrimento? Um dos pontos que eu diria que dá para perceber que a ansiedade está patológica é quando ela traz prejuízos na vida do ser humano. Então, quando ela começa a impedi-lo de realizar certas tarefas, quando ela começa a trazer sintomas, que a gente vai entrar neles também em breve. Então, quando a ansiedade vem com essa carga, ela já começa a entrar no nível mais patológico, dependendo da frequência, do contexto que ela vem acontecendo também, né? Sim. A Dani estava falando e eu me lembrei do filme, né? Que. Você já assistiu? Conseguiu? Eu também, hein? Assisti ontem, terminei de atender, corri pro cinema. Muito bom, porque ela chega, né, no filme com as malinhas e aí depois chega a fase que ela domina tudo. E aí ela domina tudo e ela traz os recrutas dela, né? Que todo mundo começa a fazer o máximo de planos ruins possíveis. Será que esse seria um sinal, né, de que está virando patológica? A gente atingir essa quantidade de pensamentos negativos, né? Se assim a gente pode chamar. Eu acredito que sim. Porque assim, no caso, o que acontece, né? Como a ansiedade, ela está muito ligada, associada a essa preocupação de algo que ainda não aconteceu e vai acontecer, num quadro de ansiedade patológica, o que a gente faz? A gente imagina muito o que vai dar de errado. Então, justamente, né, no filme traz muito isso, todos os cenários, né? Exatamente, todas as previsões, todos os cenários ali, de tudo que pode dar errado, né? E ela tenta, de certa forma, trazer isso, e isso só vai gerando mais ansiedade, né? E aí, eu no consultório, eu sempre falo assim para as pessoas, né? Quando elas trazem quadros de ansiedade, eu falo, olha, a gente tem a preocupação útil e a inútil. Como assim? Né? Então, a gente precisa pensar, essa preocupação que eu estou tendo agora, tem algo que eu posso fazer no meu presente, né? Que vai fazer com que isso que eu estou pensando diminua? Por exemplo, vou fazer uma viagem para a praia e tenho medo do pneu estourar, do carro dar um defeito, né? Então, tem algo que no meu presente eu posso fazer para evitar que isso ocorra? Então dá para levar o carro para fazer um check-up e eu vou me sentir mais segura. Entende? Então, isso é uma preocupação útil. Agora, aquela preocupação inútil é aquela que você imagina 1000 cenários, mas que no teu presente não está sob o teu controle. Você não consegue fazer nada, né, que vai evitar que aquilo aconteça, você tenha controle sobre aquela situação. Então, a gente precisa aprender a diferenciar também se eu consigo controlar isso ou não, se essa situação é uma situação real ou estou imaginando 1000 cenários. Uma coisa que eu falo também no consultório para os pacientes quando a gente se preocupa com alguma coisa que a gente não tem um controle, 2 coisas podem acontecer. A situação realmente pode acontecer lá na frente, aí você vai ter sofrido 2 vezes,
né? Ou a situação ela pode não ocorrer e você sofreu em vão. Então, qual o sentido, né, desse sofrimento? Porque gera um sofrimento muito grande, né? Sim. Então, é um ponto que a gente tem que ir pensando também, né? A preocupação, útil ou inútil, é um problema, né? Acaba se Exatamente. tornando um problema. Muito bom isso que a Ju colocou. Eu gosto muito de fazer a perguntinha, né? A ansiedade, ela sempre traz a perguntinha do qual é a pior coisa que pode acontecer, né? E aí, inclusive, é a que ela faz no filme. E aí, eu costumo levar também os pacientes a pensarem, ou até quando eu me sinto ansiosa, né? Me leva a pensar, eu tô pensando muito em qual é a pior coisa que pode acontecer, mas qual é a melhor coisa que pode acontecer? Porque às vezes ir por esse lado, na verdade, vai trazer mais do real, né? Se eu tô tanto no pior, eu lembrar que, peraí, também tem um melhor que pode acontecer ali, já pode trazer aí um pouquinho. Eita, eu já tô entrando na parte de resolver. Tô ótima nisso toda vez. Não, é legal a pergunta, né? De qual a pior coisa que pode acontecer. Às vezes, eu costumo falar para os pacientes que o pior cenário tá sempre na nossa cabeça. Sempre. Né? Às vezes, tô ansiosa para fazer tal coisa, tal prova, ou tal entrevista, ou TCC, né? Da primeiro podcast, ou TCC, enfim. E no fim, é mais fácil do que você sofreu. E aí é aí que ela se torna um problema, né? Quando você... É exatamente as previsões da ansiedade no filme, que ela... se acontecer, isso acontecer, isso acontecer. E tá todo mundo ali trabalhando, né? Mostra lá a sala deles trabalhando com as previsões, desenhando as previsões. E no fim, nada acontece com a Riley. Nada. Até porque não é nem o tempo dela ir pro ensino médio ali. Ela tá preocupada já. Uma coisa Como que vai ser o ano acontecer. inteiro, Exato, né? né? Eu falo que a ansiedade, ela tem isso. Ela às vezes faz parecer um monstro gigantesco. Conforme a gente vai falando sobre qual é o pior que pode acontecer, a gente vê que esse monstro não é tão gigante quanto a ansiedade tá fazendo parecer, na verdade, né? Eu acho que também ela se torna um problema também quando essa preocupação, ela se torna muito frequente, né? Nos preocuparmos é bom, né? É exatamente o que a Thalia falou sobre planejamento, né? Ela é o planejar, né? Vou me preocupar em como vou pagar as contas no mês que vem, então vou planejar o quanto eu posso gastar, o quanto eu não posso, o que tá dentro do meu, do que dá pra mim, né? Mas quando ela começa toda hora, frequência demais, e atrapalhando o dia a dia. E você não consegue mais sair daquilo, e todo momento você tá... E tem vários sintomas, né? Tem gente que... Ixi, tem tantos, tem gente que se morde, tem gente que arranca o cabelo, tem gente que rói as unhas, enfim, muitas, né? Começa a atingir muito o indivíduo, né? Também é um sinal de problema, a frequência dessa preocupação, né? Sim, além dos sintomas físicos também, né, Sarinha? Porque muitos pacientes que relatam ansiedade, eles acabam relatando sintomas como taquicardia, né, que é uma aceleração do coração, uma falta de ar ou uma dificuldade de respirar, tremores, sensação de desmaio. E são sintomas físicos que muitas vezes as pessoas acabam nem associando à ansiedade, né? Tanto que a gente vê que é muito comum, quando os pacientes sentem esse tipo de sintoma, eles procuram pronto atendimento, procuram algum médico especialista como cardiologista, e aí que eles descobrem que pode ser um sintoma associado à ansiedade, né? Porque muitas pessoas acabam não associando, porque falam, mas ansiedade é da cabeça, como dá esses sintomas físicos todos? Mas dá, gente, a ansiedade ela faz com que a pessoa tenha todos esses sintomas físicos, e muitas vezes de forma intensa, o que acaba prejudicando muito o cotidiano, né, e as atividades da pessoa ali. É verdade. Esse funcionamento físico é que, na verdade, a gente fala pro nosso cérebro, né, o pensamento de que porque tudo se inicia no nosso pensamento. Pelo menos para TCC, né? Mas tudo se inicia no nosso pensamento, né? E a gente pensa e o nosso corpo, ele entende que a gente tá em perigo, né? Então, ele entende que, não, realmente não vou conseguir pagar as contas e a gente tá em perigo e a gente vai sofrer e tudo. E aí, o seu corpo entende que você tá em perigo, então... Taquicardia, porque na situação de perigo é fuga, ou fuga, ou enfrentamento, ou congelamento. E aí, mas o seu corpo ele precisa fazer com que você produza, se você for fugir, a taquicardia. E aí vem, né? Por isso que vem todos esses sintomas, porque ele tá entendendo que você tá numa situação de perigo e você não tá em situação de perigo. Na verdade, é só a sua
suas previsões ali, igual o filme, né? O instinto de sobrevivência que falamos no começo, né? Que ele foi adaptado, igual a Thalita disse. Outro dos sintomas também, que eu acho que é um dos primeiros indícios, né, dessa ansiedade, é você não conseguir dormir, né? Até porque o sono, ele é fundamental na vida da gente, né? E num quadro de ansiedade, até devido à grande preocupação que você tem, a grande quantidade de pensamentos que passam ali na tua mente, é justamente quando você deita ali e vem aquela avalanche de pensamentos e você não consegue dormir, né? Não necessariamente todo mundo precisa de um tratamento medicamentoso, né? Mas tem pessoas que elas precisam mesmo, porque elas não conseguem dormir, e aí isso causa impacto ali no dia dela. Então, assim, vira uma bola de neve, né? E só vai se tornando justamente um quadro patológico mesmo, né? Tem alimentação também, né? Ou a muita alimentação exagerada, ou a pouca, né? Não consegue comer também. É um sintoma, né? Esquecimento. É um sintoma muito forte, né? E que as pessoas hoje em dia já acham que são outras patologias. Todo mundo que esquece deve ter um TDAH, né? É verdade. Às vezes Pode ser simplesmente um reflexo da ansiedade, né? É verdade. Eu vejo também, acompanho muitos sintomas respiratórios, né? As pessoas ficam mesmo, às vezes, com falta de ar. E não é só aquela falta de ar da crise de pânico, né? Aquela falta de ar de... Estou muito consciente do que está acontecendo no meu corpo, então eu fico me verificando. Isso também é um indício, né? De uma ansiedade mais alta aí. O que mais? Além do esquecimento, eu quase esqueci aqui. Tem também aquilo de você não conseguir focar nas coisas. Então, assim, você tá tão ali ansioso que você não consegue focar naquilo que você tá fazendo, no estudo, e nada de tão grande que é aquela ansiedade, né? E também é um perigo, né? Principalmente quando a gente tá ali numa situação, sei lá, vou fazer o meu TCC, né? E aí é justamente você precisa ter essa concentração ali para realizá-lo, para apresentá-lo. E a ansiedade, ela tá ali que você não consegue se concentrar. Atenção, né? Isso, às vezes você dá até aquele branco mesmo, né? Você congela, dá aquele branco, não sai, né? Fora os sintomas físicos mesmo, né? Tem pessoas que se coçam, tem pessoas que têm vermelhidão no corpo, tem pessoas que têm... tem gente que acaba atacando o sistema digestivo também. Então, dá aquela dor de barriga terrível, né? Então, assim, são várias coisas. Obviamente, quando surgem todos esses sintomas e eles aparecem no consultório, a gente já não fala assim, olha, é ansiedade, né? Primeiramente, o que a gente faz? A gente encaminha ali para um clínico geral para descartar que seja qualquer outra doença, né? Então, vai fazer os exames cardiológicos, né? Para ver se essa aceleração não tem alguma coisa a ver. E aí, quando eles voltam e falam, olha, tá tudo normalzinho, né? As minhas vitaminas estão ok, né? Então, bora ver, né? E aí, assim, também não é um diagnóstico que, sei lá, na primeira consulta a gente já dá, né? A gente precisa ali justamente desse acompanhamento para a gente ver a duração, qual é o nível, que nem eu falei, em algumas situações precisa de uma ajuda medicamentosa, mas é todo mundo que precisa? Não. Tem pessoas que só você ajustando alguns comportamentos, alguns hábitos ali na vida da pessoa, ela já consegue sair ali desse quadro, né? Por exemplo, a cafeína. A cafeína é um inimigo para quem tem ansiedade, né? Então, assim, toma cafeína só de manhã, gente. De tarde, não. Chega só pela manhã, né? Que isso também já dá uma ajuda ali também. Atividade física, sim, principalmente, né? Vamos falar disso daqui a pouquinho. Daqui a pouco. Não, e a Ju colocou um ponto que muitas vezes é nosso papel, né? O paciente chega e aí a gente manda lá pro clínico, pro cardiologista. Mas eu não sei pra vocês, pra mim, na maioria das vezes é o contrário, né? A última pessoa que o paciente procura é a psicóloga. É verdade. Então, ele já foi no cardio, ele já foi no clínico, ele já foi em tudo que tinha que ir. Pra gente, mas já vi, não é? Já vi, não é? É verdade. Também tem isso, né? Exatamente. Acontece com frequência. Acontece quase sempre. Eu acho que uma coisa interessante que você falou, Thali, da emoção se adaptando, ela tá mais forte, né?
E aí talvez, por quê, né? Eu acho que no nosso grupo de estudo, né, a gente discutiu sobre a questão dos avanços tecnológicos, né? E com tanta rede social, tanta informação, tanta tela azul, né? Como as pessoas falam, né? Que é a TV, o celular, enfim, o computador. Vai gerando mais ansiedade, né? Sim. Porque antes a gente não sabia da vida das outras pessoas tão fácil assim. Tinha que mandar uma carta, né? É verdade. E tinha que ir no orelhão lá, sair da sua casa pra fazer uma ligação. Nossa, eu esperava enfim. a ligação no orelhão. Eu Não também. é do meu tempo, hein? Não é do meu tempo. E hoje em dia é muito mais fácil você olhar a vida do outro, né? Então você olha a conquista do outro, você olha o que o outro tá fazendo. O trabalho, você tá sempre ligado, qualquer minuto no WhatsApp as pessoas podem chamar, podem pedir uma ajuda, o computador tá sempre ali, a internet tá sempre disponível para você, tá sempre consumindo. E aí isso vem de talvez essa ansiedade estar cada vez mais presente, mais aflorada, né? E não só isso também, né? Até aquele hábito que você costuma ter de estar toda hora vendo se tem uma notificação, Um dia desses eu tava no salão, né? E o meu telefone tocou, ele apitou. A minha cabeleireira olhou assim. Ai, Júlia, desculpa. Ela tava tão associando ali isso, eu tava tão ligada que qualquer coisinha ela já tava olhando. Então, assim, isso também causa muito mal pra gente, né? Porque contribui até para que a gente fique mais estressado, cria ali uma expectativa, né? Fica alerta, né? em todo momento. E assim, a gente percebe que até depois da pandemia, isso de trabalhar em casa, né, ficou muito mais, aumentou muito, né? Então, isso também acaba contribuindo para quê? Para o isolamento social. Então, as pessoas ficam muito mais em casa. Isso também vai só virando uma bola de neve, né? E contribuindo cada vez mais também para que as pessoas se sintam ansiosas, né? Fora a diminuição também, né, do contato com a natureza, que a gente sabe que isso também ajudava ali a segurar um pouco esses níveis aí de ansiedade, né? Hoje em dia, a gente tem pouquíssimo contato com a terra, né? Até com atividades manuais também, que a gente sabe que ajudam aí no que a gente fala de concentração, de estar no agora, enfim, de formas, né, de amenizar essa ansiedade. A gente vem cada vez mais perdendo isso. Muitas vezes, quando a gente tá tendo esse contato com a natureza, a gente ainda tá lá com o celular na mão, ainda recebendo todas as informações. Então, parece que a nossa atenção tá sempre dividida. A gente não tá mais conseguindo ter aquele foco numa única coisa, né? Então, estou na natureza, estou aproveitando esse contato. Mas estou ali, tô recebendo notícia do que tá acontecendo do outro lado do mundo, tô recebendo mensagem de tal pessoa, preciso responder agora. Então, parece que a cabeça também tá em constante movimento ali. Isso, com certeza, piora muito a ansiedade. Desculpa, Ju, pode falar. E assim, não só você está ali na natureza e tal, observando outras coisas. Até o hábito que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, que a gente tem que se dividir, que é tudo uma correria, de você estar fazendo sempre mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então, ainda mais mulher, né? Não, com certeza. Né? Mulher é tipo bombril, né? 1001 utilidades. Então, assim, você tá ali lavando uma louça, pensando nas coisas que tem que fazer, ouvindo podcast. Então, assim, você não tá ali focado, né? Só ali na louça que você tem que lavar. Não, é sempre 1000 coisas passando na tua mente, né? Então, assim, você vai, sei lá, você vai pra escola, você já tá pensando, nossa, e quando eu chegar, vai ter o quê pra comer? Né? E como é que vai ser? E o caminho, né? Então, assim, você nunca tá ali, na maioria das vezes, com a maioria das pessoas, ela nunca tá ali concentrada em uma coisa só. Eu tinha uma paciente que ela ia pro banheiro, ela levava o celular, tipo assim, pra tomar banho. Entende? Lógico que hoje ela não faz mais isso. A gente trabalhou isso, né? Porque, olha, aproveita ali o seu banho, relaxa, porque não é o tempo todo que a gente precisa estar alimentando ali a nossa mente. E hoje as pessoas, elas têm principalmente os adolescentes, muita dificuldade de lidar com o ócio, com o tédio, que aparece até no filme, né? Eu achei... Parece um adolescente ali. Ursinho na mão. Né? Muito. Então, assim, as pessoas, elas têm muita dificuldade de lidar com esse tempo, assim,
parou e agora? Como Fazendo assim? nada, né? O que eu vou fazer? Exatamente. Então é aquilo ali. Você sempre tem que estar preenchendo esse tempo. E não necessariamente a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa realmente parar, relaxar, né? Ter esse contato até com a gente mesmo ali, né? E é muito difícil disso, né? Quase não fazer existe mais isso, né? Verdade. Toda hora tá com informação, né? Todo momento, né? Ainda no trânsito é a música, o rádio, as notícias. Igual você falou, lavando a louça e ouvindo podcast, tomando banho e ouvindo não sei o quê. E você nunca tá fazendo nada. Nunca. Muito difícil. Eu tava vendo eu vi um vídeo hoje, né, na rede social. No Instagram, de um médico falando sobre a gente não tá mais o nosso natural. É exatamente o que você falou. O contato com a natureza, assim, não tem. Quando a gente vê um pôr do sol, já tira um monte de foto, porque, cara, é algo assim, tipo, a gente nem presta atenção, fica ali às vezes o dia inteiro dentro de casa, ou o dia inteiro dentro do escritório, e aí nunca vê a natureza. E ele falava sobre essa questão do contato com o natural. A gente saiu do nosso natural, né? De ter o contato com a grama mesmo, né? A terra, e enfim, as árvores e aquela contemplação da natureza. Não dá tempo de contemplar o pôr do sol. Tira uma foto e chispa. Tem que continuar, né? E fora a necessidade constante de estar disponível, né? Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu tenho muito essa sensação, até em momentos assim. Eu, por exemplo, se eu me afasto um pouco de atividades, ou se eu viajo, eu me permito, às vezes, deixar o celular distante, ou até desligar. Mas é difícil lidar também depois com essa indisponibilidade, né? De, nossa, você não respondeu, nossa, você some, nossa, como que você fica sem responder o dia inteiro? Nossa. Eu não mandei mensagem quando você viajou, hein? Eu não mandei. Ficou todo mundo. Mas é uma, assim, a gente precisa lidar com isso também, né? O que antes, não, você só não estava lá disponível e pronto. E hoje em dia, por ter tanta possibilidade, a gente precisa lidar até com esse desconforto, né? De, nossa, não estou disponível. A cobrança, né? A cobrança, exatamente. É verdade. E nem a Sarinha estava falando, né? Que ela estava assistindo um vídeo ali na rede social, no Instagram. Não é que utilizar o celular é algo ruim, né? A gente precisa só... Até porque tem muito conteúdo ali que ajuda a gente, né? A gente só precisa conseguir encontrar ali um tempo, né? Que não vai ser todo o tempo, né? Que você vai conseguir fazer aquilo ali, né? Sei lá, 1 hora por dia eu vou tirar para assistir alguma coisa ali no celular. Limitar, né? Porque tem gente que o tempo que tem ali disponível é todo no celular. Então, se a gente pensar, sei lá, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, chega em casa, come alguma coisa e até dormir tá no celular. É isso. E tem muitas pessoas, tem muitos pacientes que chegam com essa rotina, né? Então, não tem nem tempo para desenvolver outra coisa. E tá ali, às vezes, não... O que você estava fazendo, fulano? Estava só rolando ali, ó. Nem presta atenção no que tá vendo. Se você perguntar o que você acabou de ver, não sei. De tão no automático que a pessoa tá, né? É verdade. Então, talvez seja muito disso, né? Do porquê hoje em dia tá mais forte, talvez, a ansiedade, né? Muita rede social, pouco relacionamento de verdade, pouco contato com a natureza, que sim, é importante, né? E talvez seja esse aspectos mais estressores dos últimos 2 séculos, mais ou menos, assim, que tem sido mais forte, né? E aí é bastante problema, né, meninas? Como que a gente resolve esses problemas, né? Como que a gente pode... Depois a gente vai falar, fica amigo dessa ansiedade, de que jeito? Igual a alegria. Senta aí! O que você pode fazer agora? Vamos fechar. Sim, vou fazer uma massagem. Como que a gente lida, então, com essa ansiedade patológica? Como? Vamos deixar para as nossas especialistas começarem. Bom, uma das coisas que eu costumo passar bastante para os pacientes tá relacionado com isso que a gente falou de não estar presente no momento. Então, um exercício que eu passo bastante para eles é justamente de mindfulness ou atenção plena, como é o nome em português. Esses exercícios, eles são uma forma de meditação que você pode fazer enquanto você realiza atividades do dia a dia.
Eu costumo falar bastante para eles fazerem durante o banho, porque o banho por si só já é uma atividade que costuma ser relaxante para a maioria dos pacientes. Então, enquanto está tomando banho, tentar focar a atenção no banho. Então, como a gente faz isso? Qual o cheiro do shampoo que eu passei agora? Qual a sensação da água caindo no meu corpo? Qual a sensação do sabonete ou da esponja enquanto eu tomo banho? Então, tentar o máximo possível focar no que está acontecendo ali naquele momento. Então, eu costumo falar para escolher pelo menos uma atividade ali para iniciar, né? Escolher pelo menos uma atividade para você tentar voltar a sua atenção. E é muito natural que o pensamento comece lá para longe. Então, eu tô tomando banho ali, às vezes até falar, será que eu já passei shampoo? Será que eu já fiz isso? E aí começa a pensar, ai, nossa, eu tenho que entregar aquilo do trabalho, eu tenho que responder tal pessoa. É ali que a gente fala, não, agora é o momento do banho, deixa eu focar no que tá acontecendo aqui e agora. Então, essa é uma das formas de meditação que eu costumo passar, que eu acho que ajuda bastante também nesses cenários e ajuda a estar presente no momento. Eu acho legal, não sei ideia, né, que você falou, acontece até comigo, né? Às vezes eu tô no banho ali, eu tô, mas tal coisa, sou meio esquecida, né? Mas tal coisa, tem que fazer tal coisa, e é realmente ali pra tentar me relembrar, mas o que ajuda é o anotar, né? Anota tudo que eu preciso fazer, pra não esquecer, e aí você consegue fazer com que o seu mente relaxe, né? Já tá tudo anotadinho, eu já sei o que eu tenho que fazer. Sim. Porque se você não organiza, não anota, aí você pode ficar ali, não, mas tenho que ir pro trabalho, eu não posso esquecer. Falar com fulano, eu não posso esquecer, não sei o quê. Mas se você já anotou, aí você consegue relaxar no fato de que tá anotado, você pode descansar, pode se concentrar naquilo e aí Ajuda a gente muito. consegue entrar na atenção plena de uma forma melhor, Sim, né? eu acho que organização e rotina são essenciais, né? Então, você tentar manter uma agenda, tentar manter um to-do list ali, um bloco de notas, isso ajuda muito também no quesito da ansiedade, que é o que você falou. Já tenho organizado ali o que eu preciso fazer. E a rotina também, acho que foi você, né, Sara, que falou da atividade física. Uma rotina com atividade física, com momento de lazer, um exercício desse de atenção plena. Então, uma rotina também ajuda muito nesse caso de ansiedade. E não só a rotina de você incluir esses hábitos, mas de você justamente manter uma rotina ali de hora para acordar, de hora para dormir, de hora para se alimentar. Porque Disciplina, né? Disciplina, exatamente. isso. Porque o que acontece? Você sabe o que vai acontecer ali ao longo do teu dia, né? Então, isso também gera mais tranquilidade. Opa, tá tudo funcionando aqui bonitinho, né? E vai, lógico, tem coisa que sai do controle, né? Enfim. E assim, você falou disso de anotar. Uma coisa que eu falo muito com os pacientes, por exemplo, a pessoa está ali trabalhando, aí vem um pensamento. E o pensamento a gente não tem controle nenhum sobre ele, né? E aí vem esse pensamento, você vai tirar esse pensamento da tua mente, né? Sei lá, tenho que pagar a conta de luz. E você está ali trabalhando. Aí eu falo, deixa sempre um caderninho ali, e aí você anota esse pensamento ali, para você pensar depois, né? Comecei a trabalhar. Nossa, tenho que comprar o presente de aniversário da fulana. Anota ali no caderninho. Tudo isso você vai tirando da tua mente, sim, ajuda a organizar tudo que está ali na tua mente, porque quando está tudo só na nossa cabeça, parece que é um monte de coisa, né? E faz aquilo, você chega a ficar louca de tanta coisa, de tanto pensamento. E aí também tem esses pensamentos que a gente fala dos pensamentos ruminadores, que você fica ali pensando, pensando, pensando. Tá, mas peraí, né? Será que realmente isso é uma coisa para eu pensar agora? Será que realmente isso a gente já está partindo para aquela parte de você questionar esse pensamento, né? Então, assim, será que realmente isso vai acontecer? Será que isso é uma preocupação para agora? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para que isso não ocorra? Não, isso tem que deixar para depois. Então, assim, questionar esse pensamento também é muito importante. Você questionar a veracidade desse pensamento também. Eu acrescentaria aí também, você falou, né, do pensamento, a gente não consegue controlar ele de vir, né? Inclusive, né, eu costumo falar para os pacientes que eles vêm com 2 pés na porta. É isso mesmo, vai pensar sobre isso e é isso. Mas a gente consegue dirigir, né? A gente pode dirigir os pensamentos e justamente o que você falou, faz sentido esse pensamento agora? Esse é o dirigir, né? O pensamento vai vir, vai, né? Mas faz sentido esse pensamento agora? Né? O que eu posso fazer sobre isso agora? Dá para fazer alguma coisa? Não dá? Esse pensamento, ele tem alguma veracidade?
Enfim, isso a gente vai aprendendo na terapia. Mas é isso, né? Esse direcionar. Não dá pra controlar, mas a gente consegue direcionar, né? Porque muitas vezes a gente acha que o pensamento vem e ele tem que ser atendido, né? A gente é o A gente nosso precisa pensamento. entrar, né? A gente acha que, tem uma pontinha solta aqui, então eu vou ficar pensando, ruminando, pensando. Uhum. Mas existe essa possibilidade de dirigir, né? Bom, vocês deram todas as dicas que eu tinha anotado aqui. Tinha colocado avalanche de pensamento, faça uma lista. Todo mundo falou, né? Mas na verdade eu lembrei de uma, pensando muito especificamente nessa ansiedade que vem da comparação, né? Essa coisa da rede social, de a pessoa tá fazendo isso, eu não tô, a pessoa tá fazendo aquilo, eu não tô. Que é, na verdade, a autocomparação. É muito difícil quando você entra num movimento comparativo, simplesmente parar. Então é mais fácil a gente substituir. Como que eu faço isso? Ao invés de eu ficar me comparando com o outro, eu me comparo comigo mesma. Onde eu estava antes, onde eu estou agora. Porque eu nunca vi um caso em que a autocomparação não funcione, porque a gente está sempre evoluindo, né? A gente está sempre se desenvolvendo. E aí, se lembrar disso, também pode dar uma acalmada e falar, tá tudo bem, tá bom onde eu tô, né? E eu tô caminhando, né? Isso é um movimento. Então, acho que essa legal. seria a dica. Além do questionar o pensamento, substituir o pensamento pela verdade, né? Exatamente. Do que é verdade. A Thali comprou um carro. Eu não comprei. Mas, ok, vamos substituir pela verdade. Não, mas eu estou juntando dinheiro para comprar um carro. Essa é a verdade. É a gente voltar para aquilo que é de acordo com a realidade, né? E saber também, de acordo com a realidade, que a Thali tem uma vida, a Thali tem uma história. Caminhada, né? Exato, e eu tenho outra, né? E só usando como exemplo, claro, né? Mas assim, substituir com a verdade, além de questionar, você ir com aquilo que é verdadeiro, né? Tem um livro que eu li que se chama Fale a Verdade para Si Mesmo. E ele fala muito, nem era TCC, hein? Mas ele fala muito sobre isso, né? De pensamentos verdadeiros. Muitas vezes nós nos contamos mentiras, são esses pensamentos aí, né? Porque ela conseguiu, eu também tenho que. Não tenho que nada. Às vezes eu nem quero, né? Eu trabalho muito isso, eu quero. Tem gente que não gosta nem de dirigir. Eu preciso disso. Às vezes eu nem gosto de dirigir, quero ter um carro. Exatamente. Muito isso. bom. E assim, pegando o ganchinho dessa comparação, né? Uma coisa que eu falo muito no consultório é: você não precisa se comparar pela régua do outro, né? Porque justamente o que eu falei, a caminhada do outro foi totalmente diferente da tua. Mas você pode se inspirar naquilo ali. Se faz sentido para você, nossa, eu também queria ter um carro igual o da Thali, né? O que eu posso fazer também para ter um carro? Não é que eu vou me comparar e eu vou sofrer porque ela conseguiu e eu não consegui. Não, eu acho o máximo que ela conseguiu e agora eu quero conseguir também. O que eu posso fazer ali, né? Porque ela me inspira. Então, isso também acho que faz com que a gente lide com aquilo ali de uma forma diferente, né? Porque quando você se compara, de certa forma, você até, dependendo, você começa a se sentir mal, inferior, né? Mas quando você utiliza isso para se inspirar ali na pessoa, né? Te dá um gás, né? Então, assim, trocar a comparação pela inspiração, né? Vai chegar a Natália e perguntar, Natália, como que você comprou o carro? Como que foi que você fez? Quanto tempo gente você troquei de carro, no começo o carro tem pão. Mas é isso que a Ju falou, mas a minha confirmação, tô querendo trocar. Me ajuda aí, Natália. Mas é o entender também da pessoa, às vezes perguntar, né? Como que foi que você chegou nisso? Como que... Acho que aí se juntar, já seria ansiedade adaptativa mesmo, né? Eu quero planejar também, quero chegar. Como que você conseguiu, né? Me dá umas dicas, né? Porque se só ficar ali... ela fez e eu não. Até ruminando, né? Isso, né? Exato. Uma coisa que no nosso grupo de estudo, a Lorenza também citou, né? A outra psico, é que a gente analisar o que mantém esses pensamentos, né? Então, muitas vezes, nós temos alguns comportamentos, algumas vivências nossas do dia a dia que mantêm esse tipo de pensamento ansioso, né? Então, ixi, esqueci o exemplo agora. Eu pensei corta pra Gabriel. Mas, deixa eu pensar. Esqueci total. Mas comportamentos que mantêm esse estilo de pensamento, né? Por exemplo,
vamos no exemplo do carro, né? A Tari tem, eu não tenho. Mas aí eu também fico sentada o dia inteiro, ali, quieta. Tenho que, talvez, buscar um emprego melhor, alguma coisa, me especializar em algum curso, para eu conseguir ganhar um pouco melhor, para comprar um carro. Mas, Dá muito trabalho. não. Isso é Eu uma só quero a coisa. parte boa, né? O Exato. trabalho eu não quero ter, E né? mantém o pensamento. Porque, Tari tem, eu não vou conseguir. Mas realmente você não vai conseguir se você ficar sentado, só lamentando, só ruminando. São exemplos de comportamentos que mantêm esse pensamento ansioso, né? Ela tem, eu não tenho, mas eu também não faço nada. Às vezes a Acho gente que- esquece que tem uma jornada até o objetivo final. Às vezes a gente parece que tá aqui no X e quer chegar no Y num estalar de dedos, assim. E até porque a gente não vê a jornada da Thalia até ela conseguir o carro, por exemplo. Tem o seu carro para o carro aqui. Então a gente não sabe o que ela Olha o fez, carro. né? Como ela conseguiu conquistar isso. Então muitas vezes a gente acaba fazendo essa comparação até de forma injusta, né? Então a gente se coloca num ponto e a gente esquece de ver que tem toda uma jornada até a gente chegar no destino também que a gente gostaria, com certeza. Mudando o exemplo, Tari, vou mudar o exemplo do seu carro. Mas também, por exemplo, né, às vezes um emagrecimento ou até a pessoa ganhar um corpo ali, né, ganhar mais músculo, enfim, ela olha o outro, tal pessoa conseguiu emagrecer, outra pessoa conseguiu ganhar um corpo a mais, mas tá mais encorpado do jeito que eu queria, mas também eu não vou na academia, não. Não vou abdicar das minhas alimentações, do meu salgadinho, do meu chocolate, enfim. E aí também mantém esse pensamento, outra pessoa me deixa ansiosa, ver que, né, talvez o outro conseguiu e eu não consegui, mas aí também o seu comportamento mantém essa ansiedade de que realmente é verdade, né? E acho que vale a pena a gente pensar em quantas vezes nós aprendemos isso, né, na convivência. Quantas vezes a gente não vem também de um ambiente, né, de uma casa, de um lar em que a gente aprende a ser assim, né, a olhar tanto para o ponto do eu não consigo, quanto para o ponto do eu sou falha, até no filme tem, né, um pouquinho disso. Pelo visto não foi aprendido ali no caso dela, mas chega uma hora que vem o pensamento extremamente negativo ali, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E aí, se a gente realmente não questiona e chega até o ponto da consciência, né, que era isso que eu ia colocar. Tudo isso acho que a gente consegue a partir de uma consciência, né, de se ver, falar, opa, eu faço isso comigo. Opa, eu fico me comparando. Opa, eu fico pensando que eu não consigo, eu mesma. Eu contrato personal, eu queria, na verdade, que ele treinasse por mim pra eu só ficar no shape, mas não dá, não tem jeito, né? Não é assim, né? Aí eu tenho consciência, eu falo, não, Thalita, isso não funciona, né? Você precisa cuidar da alimentação, você precisa pegar o peso, senão não vai vir. Isso que você está falando da consciência também, entra também naquela parte assim, quando você está naquela ansiedade extrema, ou quando tem o famoso gatilho, né? Conhecido popularmente como gatilho, né? Então, assim, eu preciso identificar quais são as situações que fazem com que eu tenha esse gatilho, né? Então, assim, nossa, me senti ansiosa, mas não tem porquê. Então, peraí, deixa eu parar um pouquinho, deixa eu tentar lembrar o que eu estava fazendo ali, né? O que estava acontecendo no meu corpo. Então, você começa a examinar o que está te gerando esse tal de gatilho ali também, para que com o tempo você aprenda a lidar com isso. Mas primeiro você precisa reconhecer, tomar consciência para você conseguir fazer isso, né? É o antecedente, né, do comportamento. O que está acontecendo antes, né? E também, eu acho que interessante aí, um jeito de lidar também com a ansiedade patológica seria o não ter medo de uma crise, porque ela vai gerar outra crise, né? Até Tari que comentou um pouco sobre isso, né, no grupo de estudo, que ter medo vai gerar outra crise, né? Ficar se checando, né? Ai, tá chegando, tá vindo outra crise. Como que tá, hoje em dia com esses relógios, né? Como que tá meu batimento cardíaco? Como que tá isso? Como que tá aquilo? Então ficar nessa auto-checagem em excesso aí, o que provavelmente vai tendenciar uma ansiedade maior e aí uma crise, né? Se for E aí, quando a gente fala numa crise, a gente já está entrando um pouquinho numa crise de pânico, no caso, né? Que é aquela crise que é como se fosse o extremo da ansiedade, né? E aí, quando você está nessa crise de pânico, e aí
justamente te gera mais medo de você sentir uma crise, né? Então, eu passei por essa situação, por exemplo, um dos meus pacientes, isso é real, ele teve uma crise de pânico no ônibus, né? E aquilo ali para ele foi terrível, conseguir se controlar e tal. E aí o que que ele fez? Ele não queria mais sair de casa. Uhum. Por quê? O tempo todo ele falava: "Júlia, se eu sair", ainda trabalhava de casa, né, Uhum. então isso facilitou tudo para ele, né. Então ele falava: "Não vou sair porque a qualquer momento ela pode acontecer, então eu não sei quando que ela vai acontecer, então é melhor eu ficar em casa". Uhum. Então ele, né, evitava isso e a gente foi trabalhando muito isso, e ele foi um paciente que só com ajustes comportamentais, ele nem precisou entrar com a medicação, né, diminuiu a cafeína também, Uhum. né. Então assim, agora a vida segue. E eu acho que, além de tudo isso que a gente falou, né, é a terapia, né, fazer terapia é muito dessa autopercepção, né, é muito de você organizar o dia a dia, as tarefas, organizar os pensamentos, ter o bloquinho ali, se organizar. Tudo isso a gente vai aprendendo na terapia, né, porque eu acho que a base da terapia é a autopercepção, a A autoconsciência do consciência. que tá acontecendo E na comigo. verdade é muito difícil chegar, né, conseguir tudo isso sem fazer terapia, né, não sei nem se é possível. Verdade. É, muito bom. Façam terapia, gente. E esse episódio, na verdade, foi quase uma sessão de terapia, né? Para mim foi muito terapêutico e uma aula também, quanta coisa boa, né? Não. Você ia acrescentar alguma coisa, Ju? Eu falo assim, que a gente trouxe muitas dicas aqui de como lidar, né, mas por mais que pareça assim: "Nossa, elas falaram, é fácil, eu nem preciso fazer uma terapia". Só que assim, até que você consiga ter essa autopercepção, até que você consiga entender como tudo isso funciona, né, quais são os teus gatilhos, né, eh, Por que você não consegue colocar em prática porque assim, também? muitas das vezes você não consegue ter essa autopercepção, Uhum. né. Então eu falo assim, o psicólogo é o quê? É aquela pessoa que ela não vai te dizer o que fazer, mas ela vai dar uma luz aqui, né, naquilo ali que está dentro de você e você não tem conseguido perceber, né. Então, não achem que a gente só deu dica aqui e não precisa de terapia, É. hein, gente. E a Até porque terapia se encontra só uma vez por mês, né? É. Por enquanto. E a terapia é muito subjetiva, né. Para um funciona uma coisa, para o outro não funciona a outra. E é para cada indivíduo que a gente vai adaptando, né, questões E aí. vamos descobrindo as causas também, né? Para nos aprofundarmos aí. Bom, estamos chegando ao fim desse episódio. Muito obrigada pela participação de todas. Vamos só resumir aqui rapidinho o que nós vimos hoje para fechar essa quase sessão. Trouxemos aí a ansiedade enquanto emoção comum, emoção natural, né? A todos os seres humanos, todo mundo que é um ser humaninho tem ansiedade, vai ter ao longo da vida. E é uma emoção que traz aí muita possibilidade de planejamento, que na verdade traz a possibilidade de amenizar riscos, né? Mas ela também pode virar uma emoção patológica, né? Pode virar aí uma doença, popularizando o termo, né? Pode virar uma patologia, e isso é principalmente identificado pelos sintomas físicos, né? Nós falamos da taquicardia, nós falamos, me ajudem aí, dos tremores, Falta de ar. Problemas no gastrointestinal ali, né. gastrointestinal, Tem a falta de ar, sudorese também, que a gente esqueceu de sudorese. pontuar, mas também tem, Falamos né. dos sintomas, mas também falamos que é tratável, né? Que é exato. possível trazer de Lidar. volta o equilíbrio e deixar essa ansiedade funcional. E uma das formas desse tratamento, né, ou de proporcionar mais esse equilíbrio, é fazendo anotações no dia a dia. Isso é tão simples, mas é tão poderoso. Eu uso muito isso, e para mim mesmo, né? Quando tá muito pensamento, muita coisa, pega um caderno, anota. E aí é muito importante também que seja no papel, né? Porque o papel ajuda ali. Se não puder, tudo bem fazer no celular, mas esse movimentinho aqui ajuda já a conexão com o agora. E aí uma outra dica é essa, né? Estar presente, que a Dani colocou, essa meditação aí, esse estímulo da consciência. Eu estou tomando banho, então estou aqui, estou presente, né? Falamos mais o que aí de Essa questão do tratamento? papel, Thalia, só queria acrescentar que é científico, é estudo científico da Olha que legal. escrita, né, de escrever o pensamento, escrever o que você está
sentindo cientificamente comprovado de que realmente faz diferença na nossa vida. Olha, não sabia nem que era Também científico, não, só gostei. utilizava da ciência sem saber. Né? E um outro ponto é evitar a comparação, né? Ou substituir a comparação com o outro pela autocomparação. E sempre o estímulo a atividades manuais, controlar o uso de equipamentos eletrônicos, presença em redes sociais, tudo isso vai ajudar. Atenção plena. Atenção plena. E o principal, né? Para conseguir tudo isso, fazer terapia, que é o que nós colocamos aqui, é o que a gente faz. Né? Nós fazemos terapia enquanto pacientes e atendemos também. Então, que rico, gente. Muito obrigada por toda essa contribuição. Tenho certeza que a gente está levando aí mais saúde emocional, mais saúde mental para as pessoas. Bom, vocês encontram mais episódios como esse no nosso canal, no Sepapiando. Antes de me despedir totalmente, preciso dar espaço aqui para as meninas também. Ju, por favor, deixe seu contato, onde as pessoas te encontram. Além de todas elas, vocês encontram no CEPAP, viu, gente? Estamos lá para atendê-los, Com né? certeza. O meu arroba é Júlia Oliveira Psico, né? E lá vocês vão encontrar alguns temas interessantes, né? E é isso, né? Perfeito. Dani, por favor. Obrigada por assistirem. Vocês podem encontrar a gente no CEPAP, igual a Thali trouxe. E vocês também podem me achar no Instagram, no @psicóloga Daniela Medeiros. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigada, Thali. Eu sempre falo que é muito legal estar com pessoas que eu admiro, né? Quanto profissionais. E o meu Insta é Sara Vitória Psi. Muito obrigada. Vocês me encontram também no _Thalita Simões, no nosso Instagram do CEPAP, @CEPAPsicologiaOficial, nosso canal do YouTube, Cepapiando. A gente tá Tá em todo lugar. Deixem as suas dúvidas também no vídeo, que nós estaremos lá respondendo. E curtam para que alcancem muita gente. A gente sabe que tem muita gente sofrendo de ansiedade, né? E sendo que tem possibilidades de viver melhor, de viver de forma mais saudável. Então curtam para que esse vídeo se espalhe bastante. E nos sigam. Eu sempre esqueço, né, de falar para a galera seguir. Se inscreva no canal. Sigam, dá o se joinha. inscrevam, exatamente. Obrigada, Ruth, ajuda. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.